Jeremias capítulo 32, verso de número 16. Enquanto você abre Jeremias capítulo 2, verso de número 36, palavra essa a qual Deus confiou o meu coração, me diz 32, verso 16. Palavra essa que Deus confiou o meu coração, enquanto meditava na porção semanal. Confesso que fiquei maravilhado, impactado com aquilo que o Espírito de Deus me fez compreender dessa porção que é muito rica. Vários assuntos, várias coisas para se aprender e examinar, mas tomei por base o texto de Jeremias 32, verso 16, para compartilhar algo com os irmãos desta noite. Quem encontrou diz amém. E depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste céus e terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido nada de que seja demasiadamente difícil. Tu que usas de benignidade com milhares e retribui a maldade dos pais aos seios dos filhos depois deles. O grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho, magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar cada um segundo o seu caminho, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como em outros homens, e te fizeste um nome, o qual tu tens nesse dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas e com mão forte, com braço forte estendido e com grande pavor. E lhe destes a terra que juraste dar aos seus pais, que lhe havia de dar a terra que mana leite e mel. Verso 23. E entraram nela e possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei, segundo o teu mandamento não fizeram. Eles não fizeram, por isso lhe ordenaste, para que sucedera todo este mal. Eis que os valados já vieram contra a cidade para tomá-la a cidade e entregá-la na mão dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome e pela pestilência. O que disseste se cumpriu, e eis que está presenciando. Contudo me disseste, ó Senhor Jeová, compra para ti um campo por dinheiro e faze com que confirme testemunhas, embora a cidade já esteja entregue na mão dos caldeus. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Eis que o Senhor Deus de toda a carne, acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Eu vou repetir o verso 27. Eis que eu sou o Senhor Deus de toda a carne, acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Incline essa cabeça, feche os seus olhos. Bendito és tu, eterno Deus, Criador dos céus e da terra, bendito seja o teu nome. Senhor, a tua palavra, Senhor Deus, é poderosa e eficaz. Teu Espírito é inspiração, teu Espírito é luz. Senhor, querido Rei, que o Senhor possa se apoderar, que o Senhor possa tomar, Senhor, o lugar e manifestar-se diante do teu povo.
Senhor meu Deus, não porque eu prego ou falo, Senhor, mas para que o seu povo, meu Deus, seja edificado segundo a tua palavra e o teu poder, meu Pai. Senhor meu Deus, que a tua palavra produza, meu Rei, resultados sobre o teu povo. Que a tua palavra possa vivificar, restaurar, fortalecer, meu Pai, trazer vida aos teus filhos. Assim eu peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bendito seja Deus. Queridos, como disse, prometo ser muito breve nessa minha fala, nessa minha oportunidade. O texto que Deus me concedeu ao meu coração para examinar, comecei ontem examinando esse texto, até que acordei com a Daiana tirando a Bíblia do meu colo, e de manhã, meditando ainda nela, indo trabalhar, o Espírito de Deus me visitou, segundo a sua infinita misericórdia, e tivemos um momento maravilhoso, onde o Espírito de Deus falou fortemente sobre essa palavra ao meu coração. Quantos desejam ouvir o que Deus tem para falar nessa noite? Queridos, o texto e o contexto que estamos fala do período em que Jeremias profetiza contra a nação de Israel. Jeremias está profetizando, e no período da sua profecia, Jeremias está habitando em Jerusalém, o reino sul, em Judá. Diz o texto bíblico que Jeremias profetiza contra o rei de Judá, dizendo que Jerusalém seria tomada, que Jerusalém seria invadida. Jeremias entrega uma palavra de profecia ao rei de Judá, dizendo: você irá cair na mão de Nabucodonosor. O reino de Judá irá perecer, porquanto não obedeceram ao mandamento do Senhor, não deram ouvido à sua voz. A Bíblia vai dizer que o rei de Judá, o rei se toma de ira contra a palavra de Jeremias e manda-o aprisionar. O texto vai dizer que quando Jeremias recebe a sentença de prisão, porque Jeremias traz uma palavra de conflito ao rei, Jeremias traz uma palavra de confronto ao rei de Judá, dizendo que ele iria perecer. O rei não se agrada de ouvir que o que Jeremias estava dizendo, porque no meio da aflição que o reino norte estava passando, devido à afronta, ao ataque dos assírios, devido à Síria ter tomado o reino norte, Judá teme, porque o próximo alvo seria o reino sul. Sabemos que o reino norte é invadido pela Síria, e a estratégia que a Síria usa é cercar o reino norte. A Síria não chegou invadindo o reino norte. A Síria não chega chutando porta, derrubando muralhas. A Síria apenas cerca o reino norte. E quando a Síria cerca o reino norte, ela impossibilita a entrada e saída do reino norte. Não entra provedores e não sai ninguém atrás de provisão. Os moradores do reino norte começam a perecer devido ao conflito interno proporcionado pelo adversário que estava ao derredor. Entenda que o povo se autoflagela devido à consciência de saber que o inimigo está ao derredor. O povo fica atemorizado, o povo não se põe a enfrentar o seu adversário, porque entende que o adversário cercou e para ele já não há mais saída. O reino norte se esquece de tudo aquilo que Deus havia feito sobre os filhos de Israel.
E um grande problema é quando a gente se esquece daquilo que Deus o fez e o pode fazer na minha e na sua vida. Um grande problema é quando a gente não consegue mais ver com clareza aquilo que Deus pode realizar na minha e na sua vida. Não precisa se levantar inimigo grande ou poderoso para destruir quem se esquece do poder de Deus. Basta enviar um demônio mais fajuto do inferno e o crente já corre para debaixo da cama dizendo que não quer ir mais para o culto, não quer mais servir a Deus, não quer mais saber disso, é muita luta, é muita perseguição. Basta saber que ele é alvo de um conflito, de uma batalha, ele baixa a retaguarda, se esquece de que há um Deus sobre a sua vida, se esquece de que há alguém que está sobre ele para o encorajá-lo e dar força. E quando a nação perde essa confiança em Deus, é alvo fácil para o adversário. Entenda que o reino norte é invadido e é tomado. Eu disse para você que primeiro a Síria enfraquece o reino norte apenas de se parar diante das portas e entradas do reino norte. Depois que o povo estava enfraquecido, a Síria vem e toma o reino norte. Após isso, o reino sul, que ainda não havia sido invadido, reino sul, que eu disse para você que Jeremias, que nascera e fora criado em Anatote, terra de Levita, terra que fora dada aos benjaminitas. Jeremias, para quem não sabe, Jeremias é de descendência, ele é da linhagem sacerdotal, diretamente de Arão, filho de Ilquias, filho de Abiatar. Jeremias que tinha sua linhagem sacerdotal, mas exercia o ministério profético sobre o reino de Judá. Entenda que quando Jeremias é chamado, quando o chamado de Deus se manifesta a Jeremias, o povo do reino sul já estava se corrompendo. Quando Deus declara para Jeremias dizendo: ei Jeremias, antes que tu fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te constituí por profeta para as nações. Jeremias teme ao chamado porque Jeremias começou a perceber o ambiente espiritual que ele vivia. Homens servindo a Baal, a Astarote, a Será, homens e mulheres entregando seu filho a Moloque, queimando no fogo. Filhos de Abraão servindo a outros deuses, e Deus chama Jeremias nesse período. Quando Deus chama Jeremias, Deus diz para ele: ei, o que vês? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Disseste bem, porque eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Uma característica bem peculiar da amendoeira é que é o único fruto que começa a florescer no inverno. É o único fruto que começa a florescer e dá sinais de frutificação no inverno. O contexto agora fica mais claro para se entender o que Deus queria dizer com aquela palavra. Deus olha para Jeremias dizendo: ei Jeremias, ainda é inverno, espiritualmente falando, ainda não floresceu, ainda não chegou o tempo de ser gerados frutos. O povo está vivendo uma frieza espiritual, mas eu estou levantando uma amendoeira neste inverno. Estou dando sinal de vida, porque enquanto esperam primavera para ver fruto, a minha palavra frutifica contra a expectativa do homem. Uratacalavasio, Rebidutselia, Alabatselia. Deus está dizendo assim: ei, Alaioxérbia, segundo a expectativa do homem, não tem vestígio, não há razões para acontecer nada na minha e na sua vida. Aleluia, não há clima, não há condição, mas Deus está dizendo: ei, a minha palavra se manifesta quando ainda ninguém está esperando, diz o Senhor dos Exércitos. E
quando Deus disse para ele: eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Assim é o Deus Todo-Poderoso que você veio adorar nessa noite. Deus envia Jeremias dizendo: Jeremias, você irá pregar para uma nação que não vai te dar ouvido. Jeremias, você vai montar pregações e esboços, estou conjecturando, e não vão dar a mínima para as grandes revelações que eu tenho para te revelar. Jeremias, você vai trazer palavras que há muito tempo não se ouve em Judá, e vão olhar para isso como se fosse nada, porque o coração do povo fora entregue à perversão e à desobediência. Entenda que Deus, escuta isso, Deus nunca iludiu e nem vai iludir ninguém. Deus já fala como vai ser. Deus já diz antes. Deus nunca diz: vai ser mil maravilhas. Vai porque nunca haverá levante. Vai porque sempre será bonança. Deus falou: ei, seja firme, seja, aleluia, forte, seja corajoso. Deus estimula antes que a gente passe, para que a gente saiba: ei, Deus me disse antes para que eu me preparasse, para que eu me fortalecesse, para que eu confiasse, porque Deus sabia de tudo o que eu iria passar. Jeremias vai com a palavra do Deus Todo-Poderoso sobre os seus lábios. Existe honra maior do que essa? Para mim não há. O fato da gente abrir a boca e dizer: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Dentro de um contexto onde a nação está entregue ao paganismo, à mentira, à falácia, aos prazeres, segundo aquilo que a sua concupiscência se agrada, alguém está dizendo: assim diz o Senhor. Deus envia Jeremias sobre essa responsabilidade de alertar o povo, de trazer juízo para o povo, de trazer a palavra que provia direto do coração de Deus para o povo. Sabemos que não é fácil ouvir aquilo que não queremos ouvir. Sabemos que quando o nosso coração está propenso para aquilo que desejamos, se for contrário à vontade de Deus, a gente nunca vai querer ouvir. Deus não está nesse negócio. Sabemos que pesa no nosso ouvido e no nosso coração o fato de não estarmos sendo sensíveis à voz do Espírito de Deus. Não é confortável a gente pensar no fato de que nós estamos indo numa direção contrária àquela que o Espírito Santo tem para que nós fôssemos. Não é diferente, não na minha nem na sua vida. Assim, o rei de Judá, Zedequias, ele se sente afrontado pela palavra de Jeremias, porque ele não via Jeremias como um porta-voz de Deus. E existe um grande problema de credibilidade, porque talvez você olha para o homem e não olha para o Deus que está na vida do homem. Talvez você olha para o indivíduo e não olha para o Deus que o vocacionou e o chamou. Porque Jeremias desde o princípio falou: Senhor, eu não sou apto, Senhor, eu não tenho condições. Deus falou: ei, apenas abra a tua boca, porque eu encherei. E eu acho lindo quando pessoas olham dizendo: ei, aí não tem nada, daí não sai nada. E Deus olha e fala dizendo assim: eu vou mostrar que eu chamei, eu vou mostrar que eu escolhi, eu vou mostrar que eu capacitei, eu vou mostrar que eu dou sabedoria àquele que não tem. Eu levanto o fraco, eu levanto o caído, aleluia, eu tiro de trás da malhada e coloco para se assentar entre os príncipes.
Diz o texto que Jeremias entrega a profecia a Zedequias. Zedequias fica irado, fica bravo, manda prender Jeremias. Nesse período de tempo que Jeremias fora condenado à prisão, Deus vem e fala com Jeremias. Eu quero pensar que no caminho do cárcere, o Espírito veio e falou com o profeta dizendo: toma dinheiro, vai e compra o campo de Anatote, pesa moedas de prata, compra esse campo. E diz o texto que Deus manda Jeremias tomar Baraque por testemunha. Toma Baraque por testemunha, compra o campo de Anatote, faz um contrato escrito segundo a lei manda, coloca tudo que a lei instituiu para que fosse feito. Pega, Jeremias, esse contrato, você fará 2 cópias desse contrato. A primeira cópia você coloca dentro de um vaso de barro, a segunda cópia você dá na mão de Baraque. Jeremias, enquanto Jeremias estava no pátio, diz o texto, após entregar a profecia para o rei, dizendo: ei, você será derrubado diante de Nabucodonosor. Nabucodonosor irá sitiar Jerusalém, irá invadir, o povo será levado cativo. Diz o texto que enquanto Jeremias estava no pátio do templo, veio um tio dizendo: ei, compra a minha terra de Anatote, por preço te venderei a minha terra de Anatote. Diz que Jeremias pesa a prata e dá o devido valor àquele que está vendendo a terra. Anatote, para quem não sabe, é terra de origem de Jeremias. Jeremias nasce em Anatote, Jeremias cresce em Anatote, Jeremias é ensinado em Anatote. Sabe o que significa Anatote? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, lugar de resposta. Oh, glórias ao nome de Jesus. Jeremias está pagando o preço por um lugar que ele foi gerado, um lugar que ele cresceu na fé, um lugar que ele viu a glória de Deus, um lugar que ele teve as primeiras experiências com Deus. Deus está dizendo: paga o preço por este lugar. Súbia de Candarácia. Sabe o que Deus está dizendo? E disse para mim: valoriza a terra que eu te coloquei. Valoriza Anatote, lugar de resposta que eu te plalabaçouia. Rebidukanduraia forca. Jeremias toma o preço e coloca na terra. Alabai. Oh, céuia. Sabe o que eu achei lindo? Jeremias era a única pessoa que sabia do futuro de Jerusalém, que ia ser invadida, tomada por Nabucodonosor. Aí Deus diz assim: Jeremias, paga o preço pela terra. Urai, Rendecai. Levanta sua mão que eu vou profetizar em nome de Jesus. Deus já está dizendo: deposita a tua confiança em Anatote. Deus já está dizendo: Raio, Kelly, Aforque, Anagasúbia, todos vão perder, Alabai. Mas você que confiou no tempo, na promessa, no lugar de resposta, Deus está dizendo: eu vou honrar a tua fé. Diz o Espírito de Deus. Elebai, Uracélia, Alabate, come a forca.
a forca. Deus está dizendo, meu pastor, para ti, estúpida raça, andecávio, coubia, nagassuri, candarácia, alabaio, sevoura, raio, xérbia, estupiforca, te surpreender, diz o Espírito, do que na calavassuri, candarácia. Existem coisas aí ainda que estão a ver contigo lá para forca, estebe do canduraio, céuia, alababa, placa súbia, enquanto todos não davam credibilidade, você confiou, acreditou, pois eu, Senhor Deus, na calávia, céu e de candarácia, confirmarei a palavra, estúpida canduraia, sérbia, e testificarei a tua herança, diz o Espírito. Ai, o céuia, o rondai, o couve, nagassúbia, te prepara para contar o robe, a forca, nagassúbia de candarácia, o testemunho, relebai, o céuia, dabla, duque na canduraia, anatuque forca, chebe do canduraia, sévia. Meu irmão, Jeremias era a única pessoa que sabia que Jerusalém ia ser tomada, que ia ser invadida, Nabucodonosor vinha levar tudo. Aí Deus está dizendo, investe na terra, mas Senhor, vai ser assolada. Jeremias, investe na terra, mas Senhor, vai ser invadida. Jeremias, investe na terra, mas vai ser destruída. Jeremias, investe na terra, toma tudo que você tem e dá na terra. Sabe por quê, Jeremias? Aquilo que você está investindo, saiba que tenho eu, Senhor Deus, propósito nesse lugar. Oh, Deus está dizendo aonde você está investindo os seus valores. Urai, aonde é o seu Anatote? Não é que é o céu e meu Anatote é minha vida pessoal, são as minhas vontades. O meu Anatote é tudo aquilo que eu quero e me apraz, a minha alma e o meu querer. Deus está dizendo, ei, o teu Anatote precisa ser a terra que eu prometi, aleluia, a dar herança, não para você, mas para a tua linhagem e geração. Deus está dizendo, investe no seu Anatote. Talvez você pense assim, ei, o meu Anatote vai ser invadido, o meu Anatote está correndo perigo e risco, porque o adversário que é Anatote, Deus está dizendo, paga o preço, porque o adversário vai tentar, vai invadir, vai pisar naquilo que é teu, mas no final, diz Deus, eu coloco na sua, alabai, eu sebre a mão para receber a palavra de Deus. Eu sinto a presença do Espírito. Oh, meu irmão, hoje eu fui envolvido pela glória de uma forma, Caí, tão gloriosa. Oh, eu estava indo trabalhar e comecei a falar com Deus, e quando eu começo a falar com Ele, quando Ele me responde, aí, meu irmão, aí vai longe. Oh, eu dentro do carro, eu precisei parar o carro. Eu falei, Jesus, eu vou bater esse carro. Eu encostei e eu comecei. Ai, orebe, a forca, a glória de Deus invadiu. Oh, céu, meu irmão, eu falei, Jesus, eu tenho que trabalhar mesmo. Oh, me livra do cativeiro. Orai, calavacio, de candurai, sérvia. Meu irmão, o Espírito Santo começou a falar, você vai pregar isso hoje à noite. Você vai falar para o meu povo, cultiva o seu Anatote. Orai, orai, minha forca, céu e andiocai. Jeremias compra a terra. Jeremias pega o contrato. Foram feitos quantos contratos? Diga bem forte, 2 contratos. O primeiro contrato é colocado no vaso de barro. Oh, glória. O segundo contrato é dado na mão de Baraque. Aí Deus vem e diz assim, Jeremias, o povo passará pestilência, fome e destruição. Pega esse vaso que você colocou o contrato selado, com o mandamento segundo for instituído do preço que foi pago da compra. Deixa garantido dentro do vaso de barro. O segundo contrato dá na mão de Baraque. Diz o texto que Jeremias pega o vaso de barro
Baraque pega o vaso de barro, coloca dentro do templo, guarda. O que eu achei lindo é que o primeiro contrato é colocado num vaso de barro, o segundo é dado na mão de Baraque. E o que é lindo de tudo isso é que o significado do nome de Baraque é bem-aventurado. O primeiro contrato é colocado dentro de um vaso de barro, o segundo na mão de um bem-aventurado. Existe um contrato dentro do vaso de barro que testifica com um contrato da mão de que está na mão do bem-aventurado. Sabe que o Espírito revelou ao meu coração? Falou assim: filho, o vaso de barro é Cristo. O contrato confiado fora colocado sobre ele. O preço pago está dentro do vaso de barro. A cópia da comprovação de que o preço foi pago está na mão dos bem-aventurados. Rei o céu e a stuple forque a nagasub de Candarás. O Espírito falou assim: ei, existe a cópia original, está dentro do vaso de barro chamado Jesus Cristo. Só que a réplica do contrato está na mão dos bem-aventurados, diz o Espírito. Oh, subdacando. Deixa eu te esclarecer o poder que você tem na sua mão. Meu Deus do céu. A original está dentro do vaso de barro. Só que entenda uma coisa: quando Jerusalém é sitiada, quando Judá é invadida, Nabucodonosor leva os vasos para a Babilônia. Só que dentro dos vasos que estão lá na Babilônia, tem vasos de ouro, de prata, tem vasos de todos os tipos. E diz que no capítulo 5 de Daniel, Belsazar pega os vasos de ouro para tomar. A mão aparece, pesado foste na balança e foste achado em falta. A mão de Deus apareceu. Sabe o que estava acontecendo? Os vasos da casa de Deus foram levados para a Babilônia. E ninguém sabia que dentro de um vaso de barro tinha algo tão valioso. Dentro de um vaso tinha a garantia de restituição de Jerusalém. Dentro de um vaso tinha a certeza que o preço foi pago. Dentro de um vaso, Kaique, que Nabucodonosor, Belsazar, o seu filho, desprezara, porque não tinha aparência nem formosura, não tinha valor aparentemente, aleluia, mais indigno entre os homens, mas para Deus precioso, porque dentro dele estava o contrato que fora pago o preço pela terra da herança dos teus filhos. Aí Deus vem e traz uma profecia para Jeremias dizendo: ei, esta terra de Anatote, terra essa ao norte de Jerusalém, diz o Senhor a Jeremias: ei, eu restituirei o meu povo, trarei o meu povo dos confins e congregá-lo-eis neste lugar. Sabe o que era feito em Anatote? Era lugar de plantio de trigo. Oh, raio céu ia da calavassurianda labaia. Natote era lugar, aleluia, que os levitas cultivavam o trigo para fazer o pão, para confeccionar o alimento. Deus está dizendo: ei, você é plantio
plantio de Deus, você é trigo de Deus e está reservado, aleluia. Nabucodonosor, Beltesazar vai tentar te possuir, tomar, te arrancar da tua terra, mas Deus está dizendo: eu trarei restituição, restauração sobre a sua vida. Se põe de pé em nome do Senhor Jesus.